Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra
quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis.
Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Paulo Henrique, é um prazer estar aqui hoje com vocês para falar de um assunto tão importante que é a questão da educação e da mineração. Mas antes da gente entrar no painel, a gente tem duas novidades, e a primeira delas é o lançamento durante a Exposbran da Unibran, a Universidade Corporativa do Setor Mineral. Eu convido agora o nosso parceiro, Rodrigo Lopes, para fazer uma apresentação do projeto. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Primeiramente, quero agradecer ao Instituto Brasileiro de Mineração pela oportunidade de participar desse projeto. É muito gratificante estar junto com o IBRAM, que é um importante parceiro do setor da mineração, para tratar deste assunto, né? E hoje nós vamos falar rapidamente aqui sobre a Unibran. Já está disponível já no site do ibram.org.br para vocês acessarem e conhecerem essa plataforma, que já chega com muitas novidades, oferecendo formação e informação dentro de uma plataforma LMS, dentro de uma plataforma educacional, que poderá ser integrada a todas as empresas do setor da mineração. Terá conteúdos específicos para isso. Qual que é o nosso objetivo, né, construído aí a muitas mãos pela nossa empresa, pelo IBRAM, pelos vários experts que estão reunidos dentro desse projeto? O nosso objetivo é criar um grande player de conteúdos que vão estar voltados para o desenvolvimento do setor minerário. Nós queremos otimizar, potencializar e compartilhar conhecimento, formação e todas as novidades dentro do setor, para que nós possamos trazer sempre o que tem de melhor produzido pelos mais importantes especialistas. O nosso propósito, além de cursos profissionalizantes, cursos voltados para esse setor, para esse segmento, é também oferecer workshops, palestras e também, a médio prazo, nós teremos pós-graduações e outros produtos disponíveis dentro deste ambiente, dentro dessa formação. A plataforma já está disponível pelo endereço unibran.ibran.org.br e, em breve, todos vocês receberão novidades e informações. Nós temos uma sala especial dentro do stand do IBRAM que está disponível todo o tempo do evento para tirar dúvidas. Amanhã, durante todo o dia, eu e outros especialistas estaremos nessa sala para repassar as principais informações da plataforma da Unibran. Eu quero já repassar para um importante parceiro desse projeto, um parceiro estratégico desse projeto, que eu fiquei muito feliz de saber que fará parte também da plataforma Unibran, a nossa colega Marina, da Fundação Dom Cabral. É isso aí, Rodrigo. Obrigado pelas informações. Primeiras informações, a gente está muito feliz com essa oportunidade que está sendo dada, da gente trazer conhecimento e compartilhar e trabalhar em conjunto. Na realidade, essa parceria com a Fundação Dom Cabral, eu acho que a gente deveria estar celebrando aqui aniversário, né, Marina? Algumas anos, décadas, a gente não está aqui celebrando nada de novo, mas é um prazer estar recebendo aqui, não só você, uma profissional tão competente e que acredita muito no setor e trabalha em prol do setor num processo crítico e construtivo, que é muito importante. Então, eu gostaria de convidá-la, né, para falar da novidade aí que a gente está trazendo aí de mais uma parceria, né, com a Fundação Dom Cabral. Boa tarde, Paulo, Rodrigo, colegas aqui do painel. É um prazer sempre estar com vocês, Paulo, do IBRAM e os colegas da mineração. Parece até que você viu aqui meus bullet points, que eu ia começar falando exatamente desta parceria da Fundação Dom Cabral, uma parceria longeva com o IBRAM e com o setor mineral. A Fundação Dom Cabral nasceu, né, em Minas Gerais, hoje está em todos os estados brasileiros e com atuação fora do país, mas a gente tem uma parceria especial com o setor mineral. A gente acredita no setor e contribui para que ele possa
se desenvolver, tanto as empresas e especialmente as pessoas, né, que fazem as empresas e que fazem a mineração. E um marco recente dessa nossa parceria foi lá em 2019, né, Paulo, que a gente trabalhou junto na construção da Carta Compromisso para a mineração do futuro, a mineração ainda mais responsável. Depois, recentemente, no ano passado, a gente colaborou naquele documento sobre a participação das empresas, da indústria, da mineração, no enfrentamento da Covid, e foi muito interessante conhecer, né, os trabalhos que vocês, as empresas, têm feito. E por que a gente tem esse histórico, né, todos? Eu queria falar por causa de duas questões. Porque a gente acredita, a Fundação Dom Cabral acredita que os negócios existem para gerar desenvolvimento econômico com prosperidade social e preservação ambiental. Então, os negócios são uma fonte e precisam ser uma força, não só uma força para o bem, mas uma força para a transformação. E empreender e acelerar as mudanças que o mundo precisa. E o segundo ponto, que tem a ver especificamente com o painel hoje, com a nossa parceria dessa nossa celebração de aniversário, é que a nossa crença da educação. A educação, para nós, a educação é revolucionária, né, o que a gente aprende, ninguém tira da gente. É como se fosse a gente na Fundação fala que é como se fosse o gênio da garrafa. Quando você destampa a garrafa, sai o gênio, depois você não volta mais para dentro, né? A educação faz isso. Por isso que é tão importante a gente vincular o desenvolvimento sustentável e educação. E aí, hoje, com essa celebração do início da Unibran, a Fundação Dom Cabral, então, participa dessa plataforma com uma parceria, com descontos, os cursos da Fundação, os cursos online da Fundação Dom Cabral vão estar disponíveis como condição muito especial para o setor mineral. Especialmente o curso sobre a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e o curso sobre ESG, com valor muito especial mesmo, né? Vocês vão poder entrar lá no site, vão poder ver até segunda-feira, e nas próximas 3 semanas, ou próximo mês, se não me engano, vão estar disponíveis também com um desconto de todos os cursos da plataforma online da Fundação Dom Cabral, né? Especialmente aí para o setor mineral. Então, queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade de fazer parte desse movimento e parabenizar vocês por esse painel e pela Exposibran. Marina, muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Parceria mais que quase uma parceria de vida, né? Obrigado pela confiança. Teremos muitas novidades, inclusive em outubro já temos marcado aí um outro seminário virtual para a gente continuar essa parceria. E agora eu passo para um outro amigo, Bruno, por favor. O painel agora está todo com você. Tá? Boa sorte aí na condução, um grande abraço. Muito obrigado, Paulo, Rodrigo, Marina. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos ao nosso painel, que já começa bem, né? Já começa com boas novidades. É um tema tão importante para a nossa sociedade como educação, e a gente já começa o painel com a Unibran, e convido a todos aí a conhecer. Bom, meu nome é Bruno Castilho, sou coordenador da parte de Relações Institucionais e Responsabilidade Social da Gerdau. Quero agradecer enormemente o convite de estar aqui com você, ser moderador desse painel, e me sinto extremamente honrado em compartilhar com vocês a presença da Marcela Tainá, geóloga e gerente do Instituto Minério, a Andréa Sander, pesquisadora em geociências no Serviço Geológico do Brasil, CPRM, a Bárbara Caroline Ferreira, engenheira de Minas e analista operacional, e o Marcel Mota, geólogo sênior da ArcelorMittal Brasil. E já para a gente esquentar aqui o nosso bate-papo, vamos iniciar o nosso painel e chamo a Marcela. Marcela, bem-vinda e a palavra é sua, fique à vontade. Ei, Bruno, obrigada, boa tarde a todos. Bom, primeiro não poderia deixar de agradecer, né, esse momento para a gente conversar sobre um tema que é redundante dizer o quanto ele é relevante, né? Eu sou filha de professores, então eu cresci ouvindo que é assim que a gente muda o mundo, né? E é com pequenas atitudes, pequenos atos,
tirar uma pedrinha e colocar para lá, né? Então, se a gente quer construir uma ponte, vamos derrubar um muro e fazer essa ponte, né, do compartilhamento, do crescimento. Então, o meu papel aqui no painel, na verdade, eu acho que é falar um pouco dessas inspirações, né, que vêm junto com o tema educação. E uma coisa que eu preciso trazer sempre, né, eu falo que o título que eu mais gosto é de professora. Quando alguém fala assim, me manda o seu currículo para eu te apresentar, eu falei, diga que eu sou professora, né? Marcela Tenan, geóloga, professora. É isso que é o título que eu mais gosto, é de professora, porque o pensar na educação, ainda mais agora que eu tenho filhos, né? E, de novo, sou filha de professores, eu sempre vi o quanto... tanto os meus pais, ou eu com as meninas, né, e eu com os meus alunos, o quanto é um desafio você ensinar. Porque uma coisa é dado, né, uma coisa é conteúdo. O que eu faço de diferente que vocês não poderiam, né, eu falo para os meus alunos, que vocês não poderiam fazer sozinhos, se vocês entrassem na internet e buscassem, né, isso. É porque a educação, né, o entendimento mesmo, o aprendizado, ele não pode ser pensado como uma caixinha, né, como uma coisa que tem limite, né, então, assim, isso eu sou muito crítica à forma de ensinar da maioria das instituições por isso, né, então, quando você aprende matemática, você não pode, na aula de português, aprender matemática, só que você precisa saber português para interpretar um problema de matemática. E aí, nós somos criados, e chega na faculdade, isso não é diferente, né? Então, a gente, vou dar o exemplo das geociências, né? Nós temos a petrologia ígnea, a metamórfica, e como se a estrutural não tivesse em uma rocha, como se tivesse tudo solto no espaço. Então, eu acho que quando a gente fala de educação, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em como a gente relaciona as coisas. Né, e isso uma coisa vai puxando a outra, né, então, como que eu relaciono um tema ao outro, né, eu falo de ser professora, mas o que eu percebo também quando eu estou atuando na consultoria é que a maior dificuldade dos meus clientes, às vezes, é entender o vizinho, é entender o cara que entregou o dado para ele e o que ele vai fornecer de produto para outras pessoas. Por quê? Porque aprendeu, a educação criou uma caixinha. E para a gente realmente ter conhecimento, a gente precisa ter as coisas conectadas. Né? Então, agora entrando um pouco no painel em si, até para dar o gancho para minha amiga Andréia, né, de como vieram essas conversas todas, lá no Instituto Mineri, quando a gente começou, claro, né, tem a questão do negócio em si, do ensino, mas quando eu penso no propósito do ensino, a gente tem dois propósitos, dois olhares. Um olhar para o setor, que eu acredito sim que a educação, as pessoas, os técnicos, os gestores, eles terem esse conhecimento técnico de qualidade para desenvolver uma mineração de qualidade, né? Então, é a educação desenvolvendo o setor, e aí eu estou falando internamente, mas aí tem um propósito externo, né? O propósito de eu acreditar que a mineração ela ainda não tem o destaque que ela merece, porque nós somos cercados de mineração, né? Tudo é mineração, esse nosso sonho do nosso mundo sustentável, energia limpa, carro elétrico, tudo isso vai depender de fontes aumentadas de mineração. A gente vai depender cada vez mais de cobre, de tudo isso. E eu não entendo por que quando a gente olha para o externo, né, nós somos os patinhos feios, né, os fazedores de buraco, né, os destruidores da natureza, quando na verdade nós somos realmente extrativistas, é a nossa posição, mas nós estamos trazendo para a sociedade a matéria-prima necessária para desenvolvê-la. Então, diante disso, né, diante desse propósito associado à educação, tem um propósito interno de setor, de desenvolver o setor, um setor capaz, um setor informado, um setor
bom de serviço, pessoas inteligentes, com iniciativa, para conseguir construir uma mineração cada vez melhor, e tem um olhar para a comunidade, né? Esse olhar de desenvolver, mostrar a mineração, desenvolver tudo que nós podemos mostrar para a comunidade. Porque quando a gente olha o que chega para quem é de fora do nosso setor, filmes, filme falando sobre fraude, né? Então é o caso Briex, chega no cinema falando disso. Um acidente numa mina de carvão. Então, é o que tem chegado, né? Ou infelizmente, realmente, repercussões como tiveram no nosso setor dos últimos acidentes. Então, a sociedade tem uma visão distorcida do que nós somos capazes, e aí faltam os porquês. Aí eu volto na questão da educação, né? Na questão de que, quando eu era criança, eu assistia Castelo Rá-Tim-Bum, aí tinha um menininho que ele ficava assim, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E alguém respondia assim para ele, porque sim, Zequinha. E aí eu vinha, alguém fala, porque sim? Não é resposta. E é isso que falta, sabe? A gente, quando é criança, a gente se pergunta o porquê, né? Então, por que eu vou construir isso? Por que eu preciso fazer isso? Por que eu vou melhorar aquilo? E os porquês vão criando as conexões que eu estou falando que faltam, né? Faltam essas conexões para as pessoas entenderem que geologia está diretamente relacionada com planejamento, que está diretamente relacionada com geotecnia, com processo, com isso, com aquilo. Porque a hora que você faz uma pergunta, a resposta seguinte é outro porquê, e esse porquê vai criando esses ciclos. Então, como eu acredito nesse ensinar compartilhado, eu acredito que faltam os porquês. E esses porquês que as crianças fazem tão bem, e a gente cresce e para de se perguntar por quê, né? Então, o que eu queria trazer, né, para o painel é que quando eu penso nos propósitos do que eu quero, né, tanto como professora, né, como instituto, ensinar isso para os alunos, e o que eu quero de projetos, né, aquelas pedrinhas, aqueles pequenos aconteceres de desenvolvimento social. E isso vem desses porquês, isso vem de criar pontes, de fazer amigos, né? Eu não sei tudo e eu sempre digo assim, eu não sei, mas eu tenho um amigo, esse sabe. Então, assim, eu penso no meu papel na educação, claro, né? Da área que eu domino, eu sou professora. Mas o que eu não sei, eu conheço alguém que sabe e vai trazendo, e todo mundo junto vai fazendo um pouquinho. E aí, dentro dessas ideias dos porquês, de como desenvolver, como chegar, né, como mostrar para a sociedade uma mineração sustentável, é claro, né, que quando você mostra bons profissionais para a sociedade, ela entende que a mineração é sustentável. A gente está falando para poucas pessoas. Aí eu pensei assim, eu como mãe, né, o que eu paro para ouvir? Posso estar acontecendo qualquer coisa no mundo, mas se as minhas filhas chegarem e me falarem alguma coisa, eu vou parar para ouvir. Então, uma das abordagens, né, uma das conversas, né, que nós tivemos, e aí não sou eu que vou falar disso, porque a melhor pessoa para falar disso está aqui no painel com a gente, é que quando a gente quer comunicar educação, quando a gente quer mudar alguma coisa, é muito mais fácil começar por quem não tem preconceitos, né? Com quem está ali com terreno fértil para a gente mostrar e construir. E construir com boas informações, né? Porque, infelizmente, a gente está vivendo da geração de pessoas que mais têm dados e são as mais desinformadas, né? Assim, é chocante o que a geração da internet faz. Tem acesso a milhões de dados e continuam desinformadas. Então, o que eu queria trazer para o painel, na verdade, eram mais porquês, né? Por que a mineração não tem o destaque que ela merece, né? Como nós vamos fazer para alcançar isso? Eu acho que são trazer mais perguntas do que em si as respostas. Até porque conforme a gente vai ligando as coisas, as perguntas mudam, né? E é isso que a gente tem que estar disposto. A gente tem que estar disposto a mudar, encontrar as perguntas, encontrar os amigos, né? Os companheiros para ajudar na construção aí dessas respostas.
Bruno, eu acho que eu queria trazer isso e deixar, né, para quem tem aí todo o projeto, todo a resposta do primeiro porquê que eu fiz, né, como fazer as coisas, apresentar. Muito obrigado, Marcela, pela sua contribuição. Acho que tem vários assuntos aí que a gente vai voltar a discutir aqui no nosso bate-papo. E agora passo a palavra para a Andréia. Andréia, bem-vinda ao nosso painel. Fique à vontade para compartilhar com a gente o seu conhecimento. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada, Marcela, também, né? Nós somos parceiras de longa data. E a fala da Marcela me fez lembrar um ditado que diz que a mente não é um cálice para ser cheio, mas é uma chama para ser acesa. E eu acho que acender essa chama com as crianças é muito mais fácil do que acender essa chama com os adultos. Então, eu peço licença para vocês, eu vou compartilhar uma breve apresentação para apresentar o projeto do Serviço Geológico, que fala sobre esse projeto de educação em geociências, né? Então, o Serviço Geológico, em 2019, ele criou um projeto de divulgação e mediação geocientífica que se chama SGB Educa. Esse programa, ele foi criado para atender, então, essa necessidade que as escolas foram demonstrando ao longo dos anos em parcerias com o Serviço Geológico. E ele serviu também para unificar todas as ações que as diferentes unidades do Serviço Geológico, que estão espalhadas no Brasil inteiro, realizavam. Além disso, é muito importante que o Serviço Geológico cumprir a missão pela qual ele foi criado, né, que é gerar e disseminar conhecimento geocientífico. O problema é que a gente gera relativamente bem esses conhecimentos, mas a gente dissemina muito pouco, a gente conversa com um pequeno grupo, né, de geocientistas que demandam os nossos produtos, mas a gente não tem a sociedade como interlocutor. Os conteúdos são extremamente inacessíveis para a população de uma forma geral, então a gente tinha que achar uma forma de conversar com a sociedade, né? Porque como a Marcela falou tão bem, né, quando a gente se apresenta como geólogo, ninguém sabe direito, afinal de contas, o que é que essa pessoa faz. E, imediatamente, nós somos identificados como uma profissão destruidora, né? Que está muito longe da realidade, porque as pessoas ignoram, de uma forma geral, o papel dos bens minerais no seu dia a dia. Eles estão onipresentes. Nós só estamos aqui conversando porque alguém fez alguma pesquisa para mineração e alcançou desde o cobre, ferro, lítio, enfim, né? A nossa vida, ela está literalmente construída sobre os bens minerais, porque a casa da gente é um portfólio de bens minerais e as pessoas desconhecem isso. Realmente, assim, a ignorância sobre esse protagonismo dos bens minerais no cotidiano, ele é gigantesco. Isso não é uma percepção unicamente brasileira, né? Isso é uma coisa mundial. Com relação a essa linguagem de interlocução, os ganhadores do Prêmio Nobel de 2020, eles identificaram na pesquisa deles, Prêmio Nobel de Economia, né, que a informação dada de uma forma inacessível, ela é extremamente prejudicial à sociedade. E pensando nisso também, a Geological Society, ela chamou um encontro também em 2020 para conversar sobre isso, porque as geociências não são mais procuradas pelos adolescentes. E a conclusão que esse encontro chegou é a desinformação. As pessoas não sabem o papel que as geociências têm e que o caminho para alcançar as respostas que a gente precisa frente a problemas gigantescos, como as mudanças climáticas globais, ela passa pelas geociências irremediavelmente, porque são os geocientistas que conhecem o passado e que podem auxiliar na resolução dos problemas futuros e dos problemas que já estão ocorrendo, né?
Então, para isso foi criado esse site, esse programa, né, que se baseia principalmente num site, mas a gente tem muitas ações presenciais também. O site, ele busca atender 4 públicos principais: as crianças, os jovens, que seria a partir do 5º ano, né? Então, crianças é o ensino fundamental inicial, são os anos iniciais da pré-escola, jovens, adultos e professores, né? Então, os conteúdos são desenvolvidos de uma forma atraente, com linguagens apropriadas, e a gente busca, de uma forma geral, obedecer à Base Nacional Comum Curricular, que estabelece, então, quais os conteúdos em geociências devem estar distribuídos nos diversos anos. Então, se cria um conteúdo para criança, esse conteúdo, ele tem um equivalente lá para os professores, onde se sugere ao professor uma forma de desenvolver aquele conteúdo. E sempre buscando mostrar, então, que as geociências, elas estão presentes no dia a dia. Então, por exemplo, né, para as crianças, a gente está desenvolvendo esses mapas do tesouro. Então, cada estado vai ter um mapa do tesouro, e ali vão estar todos os bens minerais que aquele estado oferece, né? A própria geologia das coisas também, mais dirigida para os jovens, mostrando a onipresença dos bens minerais. A gente tem muitos simulados, conteúdos do Enem. O Enem cobra muitas geociências mesmo, né? Tem pelo menos entre 3 a 5 questões de geociências no Enem. E para os professores a gente fez, então, um conteúdo, mais conteúdo, com sugestões de experiências práticas para serem realizadas em aula. E para as crianças dos ensinos iniciais, a gente procurou, então, ser o mais lúdico possível, com histórias, com filminhos, com brincadeiras para elas fazerem no site ou fora, né? Todos esses conteúdos, eles passam por uma mediação, que essa é a parte realmente mais difícil de fazer. A gente tem um método em que a gente responde perguntas básicas, como o que eu quero mostrar, como eu quero mostrar isso, por quê, qual é a função dessa atividade e para quem eu quero mostrar. Então, onde a gente vai estabelecer exatamente qual a linguagem que a gente vai usar naquele material, né? A mediação é um processo bastante complexo, porque a gente tem a informação técnica, né? Essa informação técnica, ela é escrita numa linguagem hermética. Um mediador ou um grupo de mediadores decodifica e traduz essa informação, preservando todo o rigor científico e a bibliografia, quando possível, em uma linguagem acessível. O problema de mediar geociências é que uma palavra, ela traz um conteúdo. Por exemplo, quando a gente fala em mineral, né? O que é um mineral? Se a gente for olhar tecnicamente, a construção desse conteúdo passa por química, passa por física e por disciplinas extremamente geocientíficas, como cristalografia, como mineralogia. Então, a gente tem que entregar o mineral de uma forma mediada, que a pessoa não perca esse contexto, não perca o conceito atrás da palavra, né? Não é substituir por uma palavra mais simples, mas é substituir pelo conteúdo. E depois que esse conteúdo está mediado, então ele é entregue, ele é distribuído, e é isso que a gente quer que aconteça. O Serviço Geológico não tem só esse canal de mediação, ainda tem o Visualigel, o Café Geológico, que são bons parceiros, e a gente tem muitas ações de itinerância, né, através de parcerias, que são muito importantes para a gente chegar onde a gente precisa chegar, que é na sociedade. Então, se faz muita ação externa, em shopping, em escolas, e isso tem dado muito certo, porque nós precisamos fazer esse movimento de nos aproximar da sociedade, né? Porque, como a Marcela colocou tão bem, quando a gente fala em geociências, em mineração, meu Deus, fica todo mundo de cabelo em pé, né? E a gente é olhado de uma forma bastante distorcida, porque as geociências e a mineração, elas levam soluções, né? É uma área que emprega muita gente, que tem uma carga tributária pesada. Depois do agronegócio, a mineração é o grande motor da economia, né? E isso precisa, então, ser
divulgado, precisa ser conhecido. Fazemos muitas parcerias externas com a Sociedade Brasileira de Geologia, com secretarias de educação, a gente busca estar bastante presente, né? E com a ArcelorMittal, que eu coloquei aqui, porque daqui a pouquinho vocês vão conhecer esse projeto tão bacana, esse case tão bacana, que é o programa da ArcelorMittal, que é muito bonito, mas eu não vou falar nada, porque ele vai ser apresentado. A gente tem várias ações didáticas, não só o conteúdo, né, do site, mas coleções didáticas de minerais, rochas e réplicas de fósseis, para aproximar esse material das crianças, dos professores, né? A Marcela falou com tanto carinho dos professores, eu também sou professora, e é um título que eu acho que nos orgulha muito, né, Marcela? Mas é uma categoria, em geral, bastante desassistida, né? Exigir que um professor dê conta das geociências, muitas vezes é difícil, então a gente quer prestar esse apoio. Então, o SGB Educa, a mediação científica e a comunicação devem andar sempre juntas, né? Essa linguagem mediada e acessível é primordial, e isso não deve ser, em hipótese nenhuma, subestimado, eu acho que por nenhuma empresa, nenhuma organização. Ela precisa falar com a sociedade precisa nos reconhecer como parceiros. No caso do serviço geológico, a gente encara isso como um fator de longevidade. Se nós não formos aceitos, se nós não formos compreendidos, qual é o nosso papel, então? Se ninguém sabe da nossa existência e da nossa utilidade, da nossa função, é porque a gente, de alguma forma, não está cumprindo essa função, né? Então, essa aproximação, principalmente com a sociedade, através da educação, eu acho que é uma forma fantástica de trazer a opinião pública para o lado das geociências, construir uma agenda positiva para o setor mineral, e isso é muito importante, porque todos dependem, nós não podemos esquecer em momento nenhum que os bens minerais são não renováveis, então eles precisam ser explorados e usados com sabedoria, e isso é fundamental para o futuro de todos. Era isso, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Andréia, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Fico super feliz, porque eu gosto de momentos como esse, que a gente consegue, além de expor as nossas ideias, firmar parcerias, né? A gente tem um museu na Praça da Liberdade, o MM Gerdau, que inclusive está na Exposibran, e a gente tem um conteúdo todo voltado para geociência. Então, acho que a gente pode fazer muitas parcerias lá e fortalecer todo esse conceito. Muito obrigado. Seguindo aqui o nosso painel, chamo agora a Bárbara. Bárbara, bem-vinda, fique à vontade. Muito obrigada, Bruno. Bom, falar depois da Andréia e da Marcela é um desafio enorme, mas eu estou aqui para dizer que é possível mudar as coisas, né? E a educação realmente ela é responsável aí, né, pela evolução das pessoas. A educação ela consegue transformar as pessoas, né? E eu acho que o mundo está precisando disso, né, de transformação. Principalmente esse setor mineral, né, que nós todos amamos, sabemos da importância e temos aí, né, o dever de casa de todos os dias, né, demonstrar qual que é a importância desse setor, né, para as pessoas que ainda não têm esse conhecimento. Bom, eu também sou filha de professora, né, me formei, né, em engenharia de Minas, e a primeira questão que surgiu foi quando eu disse que ia fazer engenharia de Minas, e a maioria das minhas amigas e da minha família não sabia o que era engenharia de Minas. Então, aí eu tive essa responsabilidade, né, de mostrar para as pessoas o que era engenharia de Minas. Mas a gente, ao longo, né, da nossa carreira acadêmica, da nossa carreira operacional mesmo de trabalho, a gente encontra alguns desafios. E a Andréia e a Marcela mostraram que, por mais que existam desafios, é possível fazer diferente,
né? Eu estou aqui dizendo, né, de uma maneira assim, singela, que eu sou uma pessoa afetada por essas duas professoras, né? Tenho orgulho também de ter conhecido o Marcel, que é um entusiasta do setor de mineração, que entende, né, que a nossa função como colaboradores, né, como pessoas mineradoras, é realmente levar, né, essa informação para comunidades e para o setor de mineração todo. Bom, a mineração, a gente já tem a palavra ação ali, né? Então, é ação mesmo. E essa ação tem que ser nossa diária, né? Muitas das vezes a gente acha que a gente não vai conseguir fazer as coisas, que o nosso papel é pequeno, né? Mas se cada um se responsabilizar de dizer o que é mineração para o filho, para a filha, para os pais, né? De demonstrar como a mineração está presente em nosso cotidiano, nas construções de nossas casas, né? Nos veículos que nos conduzem, né? Eu acho que a gente já vai estar assim, Bruno, conseguindo fazer o nosso papel, né? Esse papel que é tão importante de levar conhecimento para as pessoas. Eu não sou professora, mas eu creio que nós conseguimos fazer coisas, né? Às vezes um pouco hoje, um pouco amanhã, e em conjunto a gente vai conseguir criar uma corrente realmente de transformar o setor minerário. Como a Marcela, a professora Andréia também expôs, e o Marcel vai mostrar logo em seguida, são ações simples, que conseguem mudar vidas, né, e que conseguem trazer direcionamentos aí futuro para nossas crianças, né, que são a base aí para o nosso futuro. E eu, assim, gostaria muito de agradecer por estar aqui presente novamente. O meu papel aqui é apenas de mostrar que, por mais que nós pensamos que a gente pode fazer pouco, nós conseguimos fazer muito, né? E é isso, Bruno. Bárbara, muito obrigado. Acho que a experiência, a vivência no campo traz toda a diferença para a gente, né? Bom, chamo agora o Marcel para compartilhar com a gente um case muito legal. Acho que todos vão gostar. Marcel, a palavra é sua, fique à vontade, sinta-se em casa. Obrigado, Bruno. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, nesse grandioso evento, representando a ArcelorMittal, falar depois aí de grandes personalidades do setor, que é a professora Andréia, a Marcela, a minha ex-colega Bárbara. É uma honra para mim estar aqui e apresentar esse case, que veio realmente de uma ocasião em que a Marcela e a Andréia estavam apresentando ações, né, do Serviço Geológico Brasileiro e o que a gente pode fazer enquanto instituição, enquanto pessoa, enquanto profissional, para mudar, né, assim como a Bárbara falou, fazer um pouquinho a cada dia para mudar a perspectiva, né, a visão, a forma como a sociedade nos enxerga enquanto setor. Eu acho que cabe a cada um de nós, né, e eu sou entusiasta dessa ação, como falou a Bárbara, é ação mesmo. A gente tem que não esperar que venham ações de fora. Se a gente pode fazer um pouco que seja, e o meu case aqui, né, o case que vou apresentar agora para vocês, mostra muito bem isso. Pequenas ações fazem grande diferença, né? Porque, como já dizia o maior, de repente, o maior de todos os cientistas, né, de todos os tempos, Albert Einstein, que uma mente que abre, né, para uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. E que, quando você muda o tamanho da sua mente, quando você muda o tamanho do seu conhecimento, aumenta o seu universo, né? E o universo de cada um é do tamanho do conhecimento de cada um, das experiências de cada um e das percepções. Então, se a gente puder mudar um pouquinho que seja as experiências e as percepções de cada um influenciado pelos nossos projetos, a gente vai ter alcançado nossos objetivos, né? Por menor que seja, uma pessoa tenha mudado o seu destino da sua vida, né, o seu propósito existencial, a gente já vai ter feito o nosso papel. Eu peço permissão a todos aqui para compartilhar a minha tela. Eu vou apresentar o nosso projeto
mineração da mina de Serra Azul. E o nosso projeto chama-se Projeto Mineração do Futuro, porque a gente acredita que mudando, né, a percepção e as experiências das crianças, nós estaríamos mudando o futuro, né, do nosso setor. Então, quais são os objetivos principais, né, do nosso projeto? É compartilhar, disseminar, né, informações geocientíficas e sobre o setor mineral através do ensino não formal para os municípios de atuação da nossa empresa, né? A gente tem que atuar localmente para buscar resultados globalmente, né? E a proposta da realização do marketing positivo da mineração, né, para esse público infanto-juvenil, principalmente com a aplicação de ferramentas tecnológicas, né, atuais, metodologias inovadoras de educação, apoiando, né, de uma forma objetiva, de uma forma positiva, a introdução da educação 4.0, né? A gente está num mundo da indústria 4.0, da mineração 4.0, e o que é, né, essa indústria 4.0, mineração? Nada mais é do que a atualização das atividades, dos processos, dos resultados, através de recursos tecnológicos, né? Então, por que não contribuir para a educação dessa forma, né? Como que a gente faz o marketing positivo da mineração? A gente vai buscar comunicar positivamente as ações do setor de mineração e suas atividades nas localidades onde atuamos, né? Tais como o respeito ao meio ambiente, a responsabilidade social e os princípios éticos, né, na governança corporativa, em alinhamento com os objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU, né? Então, a gente sabe, nós do meio da mineração sabemos que o nosso setor está sempre atuando da forma mais correta possível, né, dentro da legislação, com responsabilidade social, né, buscando sempre evitar questões ligadas à corrupção. Então, a gente tem que mostrar isso para a sociedade, né, não apenas aquilo que, infelizmente, as visões deturpadas de alguns veículos de mídia passam, né? Então, nós de dentro podemos passar essa informação para uma criança que, por sua vez, vai passar para o seu irmão, vai passar para a sua irmã, para o seu pai, para a sua mãe, para os seus coleguinhas no bairro, né? E criança é multiplicador. Esse é o nosso objetivo, multiplicar, né? E como que a gente vai fazer isso? A partir, né, da live que acompanhamos, né, da professora Andréia, da professora Marcela, isso nos inspirou a compartilhar esse ensino de geociências de uma forma lúdica e com o apoio do SGB Educa, né, apoio firmado, e que hoje temos a oportunidade de estar aqui explicando para todos aqueles que nos assistem. Nós vamos utilizar as amostras de minerais, rochas e réplicas de fósseis que o SGB, né, que o nosso Serviço Geológico Brasileiro já trabalha nos projetos, né, no território nacional. Vamos atuar localmente na mina de Serra Azul, com palestras, né, e ações nesse sentido. Quando a gente apresentou esse projeto para a nossa gerência, né, para os nossos diretores dentro da empresa, a primeira ação, né, dos nossos gestores foi: nós temos que deixar um legado nessas escolas onde a gente for atuar. Então, partiu deles, da nossa liderança, a proposta de criação de bibliotecas de amostras, né, de minerais em rochas em todas as escolas. Então, a gente quer deixar um legado positivo, né, para que todo dia que alguém passe lá em frente dessa litoteca, eles possam ver lá os minerais de minério de ferro que são da mina de Serra Azul, outros minerais e rochas que eles possam aprender o uso e utilização desses minerais, né, na nossa sociedade. Então, essa parceria nossa com o Serviço Geológico Brasileiro já está firmada, assim como a professora Andréia falou, e, além disso, vamos estar utilizando também ferramentas tecnológicas, como eu disse no início, né? Então, por que não, né, utilizar uma ferramenta que nós, no setor mineral, utilizamos, né, corriqueiramente, que é o Google Earth.
qual que é a nossa ideia? Mostrar atualidades do mundo das geociências através da geolocalização com o uso do Google Earth. Né? Então, seria uma forma de interação, mostrando atualidades, né, para essas crianças. Então, a gente pode mostrar tanto... Vou mostrar aqui para vocês uma das ideias da nossa compartilhamento de informações através do Google Earth. Então, estamos aqui, né, no município de Itatiaia-Sul. A gente pode mostrar para eles localmente, né, a sua geolocalização, o seu papel dentro do território nacional, do estado ou dos municípios vizinhos. E com a ferramenta Google Earth, levar eles até uma atualidade, né? Nos últimos dias, o noticiário não parou de falar do vulcão La Palma, né? Residentes e turistas da ilha espanhola de La Palma, nas Canárias, assistiram este domingo ao início da erupção do vulcão Cumbre Vieja. A montanha expele lava que flui em direção às casas de aldeias do sul da ilha. 5.000 pessoas foram já deslocadas para abrigos improvisados e foi criada uma zona de exclusão. É uma primeira parte do vídeo, né, da reportagem, mas nós podemos aprofundar, né, temas da atualidade, como terremotos, como nesse mesmo caso o vulcão das Ilhas Canárias, né, que ventilou-se a possibilidade de que o material poderia causar um tsunami e poderia afetar, né, a costa nordeste brasileira, terremotos no México, na Turquia, né, no Japão, qualquer atualidade do mundo das geociências na ocasião da nossa palestra, a gente pode trazer para eles, mostrar, né, a localização daquela ocorrência no globo, explicar sobre a colisão de placas tectônicas para falar sobre um terremoto, né, explicar sobre o círculo de fogo do Pacífico para mostrar que lá é uma região onde ocorre, né, a maior incidência de vulcões no nosso planeta. Então, trazer atualidades e trazer a eles o mundo das geociências de uma forma lúdica, com tecnologia, né, e com informação de ontem, né, com notícias do Jornal Nacional, de noticiários internacionais, coisas que eles veem no dia a dia. Outra forma da gente compartilhar tecnologia é o uso da realidade virtual, né, como ferramenta tecnológica para a educação, mostrando assim a importância, né, da mineração para o progresso da nossa sociedade. Essa forma de compartilhar conhecimento, né, produz inúmeros estímulos positivos por meio da interação, né, das crianças com o mundo virtual, né, de aprendizado, para que a experiência da prática educativa, né, oferecida para a ArcelorMittal na ocasião seja única e memorável. Para esse caso em específico, nós firmamos, né, uma parceria com a ArcelorMittal, a Fundação ArcelorMittal. Eles têm um projeto muito bacana que eu vou apresentar aqui agora, que é o Jornada do Aço. É um game interativo que é todo ele jogado em óculos de realidade virtual. Então, a Fundação conseguiu mais de 30 óculos de última geração. Esse óculos ele armazena o jogo aqui dentro e junto com um manete, né, um manche, um joystick, você consegue manipular as informações dentro do game e ir passando de fase. Esse game é muito bacana e a primeira parte do game mostra a parte da mineração, né? Então, é a jornada do aço. De onde vem o aço? Vamos falar primeiro de onde vem o aço. Então, eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui. Ele está em velocidade adiantada, né? Porque o game ele tem um outro propósito, ele tem a interatividade e tal. Então, é só um vídeo resumo para que vocês entendam mais ou menos. Vou apresentar para vocês aqui o Steelbot, né? Que é o avatar que faz toda a interação com a criança na ocasião do jogo, né? Então, ele tem a possibilidade de uso em português e inglês. Esse aí é o Steelbot. Ele fala um pouco, é claro, não vai deixar de falar sobre a ArcelorMittal, né, a produção da empresa em aço e minério de ferro. O jogo tem toda uma pegada, né, da segurança, né, passar etapas da segurança, fala sobre, vocês viram ali rapidinho, né, sobre as camadas da Terra. Então, vai explicar um pouco também sobre quais são os profissionais que atuam na área.
né? Fala um pouco sobre a litosfera, fala um pouco sobre tudo antes de introduzir, né, a informação sobre a jornada do aço. As crianças têm a oportunidade de brincar de detonação, né, para tirar o minério de ferro da região, fala um pouco das camadas, está aí o jogador colocando as dinamites para tirar o mineral, o minério de ferro, né, vai para uma localização segura, coleta depois o minério de ferro, né, e depois fala um pouquinho sobre as etapas do processo de mineração, como a britagem, a moagem, a separação e tal, e tudo isso com a pegada do game, né? Então você tem que cumprir uma determinada ação para você conseguir passar de fase, você tem que responder determinadas perguntas, né? E o game vai até, né? Depois passa pelo setor da bioflorestas, né? Para o uso do carvão, passa depois pelo setor da usinagem do aço, passa por toda a cadeia produtiva, a formação, os produtos que são gerados do aço. Então, esse game é muito legal e essa parceria nossa com a Fundação ArcelorMittal vai trazer uma experiência única para essas crianças, para eles poderem jogar, né? O universo hoje é tecnológico, né, gente? Todas as crianças brincam com celular, brincam... A maioria delas já sabem, né, desse mundo virtual. Então, a gente quer trazer isso para um dia legal, né, um evento bacana na escola, para que isso seja algo que vai mudar a sua vida, né, positivamente, para nós também do setor mineral. E o que aconteceu? Nós começamos o projeto, só que logo depois veio a pandemia, né? Então, a gente teve que mudar os nossos planos, tivemos que redirecionar nossos esforços, e o que nós pensamos, né, enquanto organizadores aí dessa ideia? De que forma que a gente pode trazer algum conteúdo, de que forma que a gente pode fazer a interação dessas crianças estando longe, né? Não podendo olhar olho no olho, brincar, informar e tal. Então, a gente pensou num livro de atividades. Esse livro de atividades, né, já está em andamento, várias crianças, mais de centenas de crianças já receberam esses livros em casa, né? E esse livro, ele tem kits, né? Ele vem junto com um kit, que vem, podem ver aqui, um estojo, né? Um lápis, e borracha e apontador, então para a criança ter todo o material que ela precisa para brincar com esse livro. Além do livro, né, como a gente está longe e as escolas estão voltando paulatinamente às atividades presenciais, de que forma que a gente pode interagir com essas crianças, né? Então, a gente pensou em cada módulo, cada atividade, a gente vai gerar um vídeo. E esse daqui que eu vou apresentar para vocês é o vídeo de inauguração, né? Nos apresentando para as crianças e mostrando o que vai acontecer na sequência. Olá, turminha. Nós vamos iniciar hoje um projeto muito especial para a ArcelorMittal Mineração Serra Azul, chama-se Projeto Mineração Futuro. Mas antes eu quero apresentar a equipe do projeto. Eu sou o Marcel, sou geólogo e trabalho na mina de Serra Azul, aqui em Itatiaia-Sul. Olá pessoal, me chamo Guilherme, eu sou engenheiro de minas e trabalho no Centro de Monitoramento da Barragem. E aí gente, eu sou a Thaísa, eu sou jornalista, trabalho com comunicação e responsabilidade social. Pessoal, antes de falarmos do projeto, queremos falar um pouquinho sobre a nossa empresa. A ArcelorMittal é líder mundial na produção de aço e uma das maiores no segmento de mineração. Por falar em mineração, temos duas operações no Brasil, uma em Itatiaia-Sul e outra em Bela Vista de Minas, no Vale do Aço. Agora vamos apresentar para vocês o nosso projeto Mineração do Futuro. O objetivo dele é disseminar conhecimento sobre o setor mineral para as escolas de Itatiaia-Sul e Mateus Leme. Preparamos para vocês com muito carinho este livro de atividades que vocês receberam nas casas de vocês e também brindes especiais da ArcelorMittal. Esperamos que tenham gostado. O minério de ferro produzido por nós aqui na mina é essencial para a produção de aço. E esse importante mineral, além de gerar um monte de emprego aqui na mina, diretos e indiretos, ele contribui enormemente para o desenvolvimento e progresso da nossa sociedade. Você sabia que praticamente tudo que a gente usa tem aço? Automóveis, celulares, eletrodomésticos, computadores, tudo isso tem o minério de ferro, tem o aço, e é por isso que é tão importante a mineração aqui de Serra Azul. Turma, a partir de agora vocês vão trabalhar, né, com o material que a gente compartilhou com vocês, e nos próximos vídeos nós vamos trocando ideias e vamos mostrando como desenvolver cada um dos módulos.
Até a próxima. Bem, gente, é mais ou menos nessa pegada que nós vamos produzir os vídeos, né, que já estão em fase de produção, as escolas estão começando as atividades agora, e todos os módulos, né, desenvolvidos dentro do livro de atividades vão ter vídeos explicativos. Então, nós vamos falar para eles, né, com toda essa qualidade aí de produção, amadora, é claro, mas vamos falar um pouquinho sobre a história da mineração, a segurança na mineração, o meio ambiente, né, como funciona a mineração aqui no módulo 4, tem a parte do livro, né, que são brincadeiras lúdicas para eles interagirem com o mundo da mineração e curiosidades também, né, do nosso setor. Então, aí algumas das páginas, né, claro que a gente não pode mostrar todas, são 40 páginas que a gente conseguiu produzir, então eles vão falar um pouquinho aqui sobre, né, o tempo da história da mineração, desde o paleolítico, neolítico, a idade da pedra, do cobre, né, pedra lascada, polida. Falaremos também sobre segurança e saúde, né, algo importante, então eles vão interagir com os EPIs. Falaremos um pouquinho nessa sobre a sustentabilidade, a separação dos resíduos, né? Brincadeiras como aqui o caça-palavras, aqui a cruzadinha, tem também jogo dos 7 erros, tem outras, né, para desenhar, para pintar, para responder alguns quizzes. Aqui máquinas gigantes da mineração, que são as novidades, né, para eles, assim, ver maquinários tão grandes, né, e também falar um pouco sobre todos os minerais que compõem a nossa casa e também, né, falar um pouquinho sobre os minerais que compõem o celular, né, creio que o aparelho, o objeto de maior alcance, né, de hoje em dia na nossa sociedade. Tá aí algumas das crianças aí já brincando, interagindo com os livros, né? Na ocasião aqui, uma das fotos das entregas nossas para a Secretaria de Educação de Matheus Leme, então várias centenas de livros já foram entregues e as crianças do 4º e 5º ano de Matheus Leme já iniciaram as atividades. Quais são os nossos próximos passos, né? O que a gente pensa para o futuro do nosso projeto? A gente pensa em expandi-lo, né, para outras faixas etárias de ensino. Afinal, a gente tinha que iniciar o projeto de alguma forma, então buscamos a faixa etária do 4º e 5º ano do ensino fundamental, né? 9, 10, 11 anos aí. Então, nossa ideia também é expandir para outras faixas etárias, pegar desde das crianças até os jovens aí do ensino médio. A gente quer também promover visita dos alunos à mineração, né? Visitas guiadas, com toda a segurança, para que eles entendam um pouquinho do mundo da mineração em loco. Aqui entra um pouquinho do que o Bruno falou, né? A gente quer fazer essa parceria com o Bruno e levar essas crianças aí para visitar o Museu de Minerais lá na Praça da Liberdade, né? Afinal, quem não se encanta com o mundo dos minerais, das gemas, né? Então, espere nós lá, hein, Bruno? A gente quer desenvolver novos, né, e melhores materiais didáticos, mapas interativos. Eu até achei muito legal a ideia que a professora Andréia trouxe aí dos mapas interativos de caça ao tesouro. Pô, tem tudo a ver com caça ao tesouro, né? Os nossos minerais da nossa região, da nossa cidade, são tesouros para nós mesmo, né? A gente quer solidificar, né, as nossas parcerias, expandi-las e também consolidar o projeto na unidade para os próximos anos. Isso daí já é uma visão, né, da nossa liderança. Em pouco tempo e com o pouco que a gente fez, a gente já conseguiu um alcance muito grande. Não é à toa, nós estamos aqui no maior evento da indústria mineral brasileira para mostrar essa ideia, o que a gente não pode conseguir com os próximos anos, né? Com ideias, com aprender, com experiências e tal. Então, nós vamos melhorar. Quem sabe a gente pode trazer o ano que vem, aí, se o Ibram, se a esposa Ibram nos convidar, fiz o jabá já, estamos juntos. E vamos expandir também a nossa ideia para a nossa outra unidade, que é na mina do Andrade, né? Na verdade, nós já estamos, né, em acordo com a mina do Andrade, só que o projeto lá vai iniciar só o ano que vem. Então, mais uma vez, queria agradecer aqui, né, ao Ibram, a esposa Ibram, por ter nos convidado, na pessoa da professora Andréia e da Marcela, que identificaram no nosso case aí uma oportunidade de mostrar que, né, você vai plantando uma sementinha e a plantação vem e toma conta aí do nosso quintal. A Fundação ArcelorMittal, né, por ceder aqui esses equipamentos de última geração para o nosso projeto. A Fundação, ó.
Tá aqui, tá cuidadinho. E também aos nossos parceiros, né, as prefeituras das cidades aí que nos receberam e estão super empolgadas aí com o nosso projeto. É isso. Obrigado, gente. Tamo junto, Bruno. Marcel, como eu comentei, esse é um projeto super legal, acho que é bem interessante, é super bem-vindo no museu, acho que a gente tem uma missão importante de contribuição para o setor. Dentro do museu, a gente tem uma oficina e uma ação que chama Caça ao Tesouro. Então, imagina aquele tanto de criança correndo dentro de um museu procurando os minerais. Então, é super bem-vindo. Legal. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, mas não terminamos. E como a gente pode perceber aí na fala de todo mundo, a educação tem um papel relevante para melhorar o entendimento da sociedade sobre o setor da mineração. Então, quero abrir aqui o nosso bate-papo colocando uma pergunta para todos vocês. Existe o desafio de levar a informação correta sobre a mineração para as escolas, sem o viés preconceitual do setor. Como podemos nos aproximarmos dos professores, nossa referência no processo de aprendizado? E aí, para a gente já começar aqui esse bate-papo, Marcela, te chamo para responder primeiro. Vamos lá, Bruno. Obrigada. Bom, eu tenho 2 filhas pequenas, né? Então, assim, de novo, como tudo começa, é aquela questão, eu quero que minhas filhas me olhem com orgulho, então como que ela vai ver o meu trabalho? E, coincidentemente, nesse semestre, assim, a minha mais velha, ela tem visto atividades, dinossauros, né, os planetas, então tem aparecido algumas coisas. Então, eu até comentei ano passado, né, quando eu peguei o material com a professora Andréia, a gente fez uma oficina em casa com as meninas e tal, eu liguei para a escola, né, eu falei com a coordenadora, eu falei, eu tenho material, eu sei que também em época de pandemia não dá para levar, mas eu estou disposta a conversar e tal. Então, assim, o chegar nos professores, eu acho que a professora André, ela falou assim, eu tomo muito cuidado em colocar no material o que está solicitado para aquele ano, né? E, infelizmente, gente, é muito pouco, né? Assim, o que é levado para a escola é muito pouco, né? Então, eu nem vou abrir aqui a questão dos professores não serem geocientistas, né? Às vezes é um geógrafo que vai pegar um pedacinho da geografia física e ensinar isso na escola, porque senão essa discussão ela começa a tomar uma amplitude de chegar, inclusive, no ensino superior. Quem são as pessoas que estão formadas para ensinar isso? Quem são os geocientistas que têm pedagogia para falar nas escolas, né? Então, assim, eu acho até que talvez deixe o gancho para outras colocações dos colegas, mas eu acho que esse falar, né, o como ajudar os professores, tem a ver com o que a professora traz, tem a ver com o saber o que falar e para quem falar, que é o que o Marcel trouxe da tecnologia. Eu não sei se todos conhecem, mas tem um jogo que ele tá bombando, as minhas meninas jogam direto, que chama Minecraft. Eu até fiz uma reportagem assim, no blog, né, do Instituto falando sobre o jogo, porque ele é mineração pura, né, então usar o que tem de disponível, e realmente é um trabalho de parceria, porque de dizer aos professores aonde buscar, o que buscar, de trazer isso para os filhos e talvez, né, ter essa ajuda, porque, na verdade, assim, como suportar, suportar no sentido de dar suporte, né, de auxiliar os professores a ensinar as crianças, passa por isso. Ser obrigatório, necessário mas infelizmente o que é dado nas escolas é o que é obrigatório. São poucas as escolas que têm, né, disciplinas extracurriculares voltadas para isso. Eu estudei numa escola que tinha um museu de mineralogia, então, assim, eu tive a oportunidade de ter, não era uma matéria, né, era uma atividade extracurricular que era no museu. Então, não é todo mundo que passa por isso. A obrigatoriedade do que é ensinado nas escolas sobre as geociências, né, que daí, de novo, vai recair sobre o que os professores precisam ter
de base para ensinar isso, e quem serão os professores, né? Quem são os geocientistas que têm pedagogia para ensinar isso para as crianças? Hoje, o nosso cenário são de professores que não têm essa formação em geocientista, que tem ali só o que está disponível nos livros, então acho que o nosso papel é trazer iniciativas como da professora Andréia, como do Marcel, e nós, né, como funcionários do setor, ajudar nisso. Desculpa. Pode falar. Não, pegando um gancho no que você estava falando e falando da Andréia, qual que é a sua visão para isso? Como que a gente chega, então, nesses professores para ajudar? Olha, esse é um caminho difícil, né, porque o professor, ele é sempre, pegando o ensino público, né, a maioria das escolas públicas, e mesmo algumas privadas, o professor, ele é sempre bastante sobrecarregado, tem muitas turmas, a gente faz regularmente cursos de atualização em geociências, a gente convida a Secretaria de Educação dos municípios, a gente já teve isso dentro de projetos, por exemplo, o projeto de recuperação da bacia carbonífera em Santa Catarina, envolvia uma ação de educação ambiental. Então, a partir da Secretaria de Educação, eu acho que é sempre o caminho mais interessante, convidar esses professores, verificar qual é a carga horária que a própria Secretaria do Estado ou do município estabelece como importante para aquele professor ter uma progressão na sua carreira e trabalhar diretamente com esse professor, né? Fazer uma exposição a respeito do conteúdo em geociências, conseguir dar para esse professor uma sensação de pertencimento, então abordar as rochas locais, as coisas interessantes que tem naquele município, que tem naquele estado. Em todos os estados, em todas as cidades, pelo menos uma pedreira vai ter. Então, mostrar a utilidade daquilo ali, né? A questão do risco geológico é uma questão muito interessante para se trabalhar com o professor também. E isso, dá munição, dá condições para aquele professor desenvolver os conteúdos que ele gostaria e que ele precisa desenvolver. Eu sempre fico pensando assim, imagina o pânico de um professor, né? Um professor, para ser professor do ensino fundamental, ele não precisa ter um curso superior, ele pode ter, por exemplo, o curso normal, ou ele pode ter pedagogia. Imagina um professor que nunca teve contato com um geocientista, que viu minerais, rochas, que viu geociências só nos livros. É muito difícil, é uma ciência bastante complexa e ela tem ramificações, ela tem relacionamentos em todas as áreas. Então, a gente precisa, como a Marcela colocou muito bem, a gente precisa dar suporte para esse professor. E quem melhor para dar esse suporte do que o próprio setor mineral? E permitir essa interação com o setor, para que os próprios professores nos identifiquem como parceiros, né? Como pessoas que estão ali fazendo um trabalho relevante, útil, trazendo riqueza, não só destruição, enfim, como a Marcela colocou também, é uma atividade extrativista como outra qualquer, né? Mas é uma atividade necessária e existe um regramento importante na legislação que determina o que fazer ao fim da mineração, como essas áreas devem ser entregues. E eu acho que isso também é desconhecido. Mas o caminho para os professores, eu acho que passa por parcerias com as secretarias de educação, tanto do município quanto do estado, né? São essas entidades, né, que vão permitir que a gente entre nas escolas e que se discutam esses assuntos com esses professores, qualificando professores, fazendo com que esses professores se tornem multiplicadores desse conhecimento. Olha, as geociências é uma área tão fascinante, o nosso tema é um tema instigante. Dinossauros fósseis são a porta de entrada da ciência na vida de qualquer criança.
Gente, a gente tem tudo ao nosso favor. O tema é lindo, os minerais são fascinantes, a paleontologia está presente na vida das pessoas e não tem como não gostar, entende? Então, não é difícil de fazer esse trabalho. Não, e você tocou num assunto importante, que é o papel que o setor tem em contribuir com isso, né? Então, já vamos anotar para o nosso amigo Paulo Henrique, no lançamento da Unibran, a gente tem um espaço dedicado aos professores, geração de conteúdo para os professores, 0800, tá, Paulo? A turma não tem com certeza, bancar, não. Né? Não vai ser o pessoal do agronegócio que vai convidar os professores a conhecerem sobre geociências, né? A gente tem que se mexer. Justamente. O problema do setor é que ele é hermético. A gente faz congresso, mas a gente só fala com a gente mesmo. A gente não fala para fora, a gente fala para dentro, né? Ninguém precisa saber do setor mineral, ninguém precisa saber, ninguém precisa ser informado sobre o que é o serviço geológico. Mas, e é tão legal, né? Para o lado de fora, tu fala, eu sou do serviço geológico. E aí a conversa morre, porque ninguém sabe o que é. Né? Teológico, zoológico, a gente tem que falar para fora, a gente tem que começar a procurar interlocutores. Né? Pessoal, nosso papo aqui dá para estender bastante. A gente tem algumas perguntas aqui. Bárbara e Marcel, peço desculpa, eu vou já passar para outras perguntas, inclusive porque tem perguntas específicas para você. Marcel, obrigado por compartilhar o case conosco. Gostaria de saber quais foram os maiores desafios para a implantação do projeto e se é possível levar para outras cidades e estados. E a Carla Pires também mandou uma mensagem aqui para você. Como ter acesso ao jogo Jornada do Aço? Agradeço imensamente para quem fez as duas perguntas. Respondendo a primeira, eu acho que para a gente conduzir um projeto desse nível, assim, né, eu falo por mim, é claro, a gente tem que ter paixão pelo que a gente faz, né? A gente queria implementar alguma ideia dentro do nosso contexto social, onde a mina de Serra Azul estava incluída. Nossa ideia inicial era somente fazer algumas palestrinhas, né, trocar uma ideia com as crianças, fazer umas brincadeiras de imitar o terremoto, de simular um vulcão e fazer coisinha legal para mudar um dia da criança, né, fazer uma aula diferente. Mas a gente acabou tomando proporções maiores, porque a gente vai apresentando para um, apresenta para outro, assiste uma live de duas professoras sensacionais aí, amplia nosso conhecimento, como disse o Einstein, né, que nosso tamanho da nossa mente nunca mais vai voltar do tamanho original. E a maior dificuldade, né, respondendo a segunda parte da primeira pergunta, é que a gente começou a ideia logo um pouquinho antes dessa crise sanitária. Então, mudou um pouquinho o nosso foco. A gente ficou vários meses, né, direto em lockdown, então esfriou um pouco os ânimos do projeto, mas não o nosso sentimento, a nossa paixão pela vontade de fazer, né? E quando a gente voltou, a gente foi pensando aos pouquinhos, né, como criar algo que pudesse ultrapassar essa barreira da distância entre a mina e as escolas, né, e os municípios, a distância entre o palestrante e as crianças, né? Então, como todos sabem, não é uma tarefa fácil conseguir verba para imprimir 1.500 livros, conseguir né, montar esses kits e tal, com muito custo, empenho meu e das minhas colegas, a gente conseguiu, e agora a gente está, né, colhendo os louros aí das respostas, dos feedbacks das crianças e tal, e só da gente estar aqui na Expo Zibran falando sobre educação e mineração, a gente mostra que essa sementinha virou uma seringueira aí, uma castanheira gigantesca e tem tudo para jogar semente para todos os lados, né? Com relação à segunda pergunta, o jogo game, né, o game lá, Jornada do Aço, ele foi apresentado internamente, né, dentro da empresa, né, para a ArcelorMittal, dentro da fundação, já foram expostos para algumas unidades onde né, os aços longos atuam, e esse game logo ele vai estar disponível na loja, né, nas App Store, disponível para qualquer um jogar. É claro que a experiência de quando você joga utilizando, né, os óculos de realidade virtual, onde você
dentro do óculos você emerge em todo o mundo virtual, não é a mesma experiência que você jogar, né, na tela do celular, onde você tem uma visão 2D. É claro que todas as atividades, né, o intuito do compartilhamento da informação vai estar lá, mas não é da mesma forma. Então, a gente está muito animado, né, nós e a Fundação com esse game. Aí, você vê, alguém perguntou a respeito, mostra que já trouxe boas respostas aí, né, para o nosso público. Não temos dúvidas que vai ser um sucesso, e a gente vai ver a meninada mais um joguinho aí no celular. Né? Show de bola. Que bom. Bárbara, chegou uma aqui para você também. Como você vê a educação contribuindo para a reputação do setor de mineração? Bom, eu gostaria de dizer, assim, primeiro que os professores, né, são a base aí de formação de todas as outras profissões, né? Então, não tem como a gente vincular a educação sem lembrar, né, dos professores. Essa questão de reinventar a mineração, né, de trazer o marketing positivo, ela vai ter que ser um trabalho mesmo em conjunto, né? E esse trabalho em conjunto, ele só vai ter bons frutos quando ele estiver alinhado professores, né, as empresas, né, mineradoras e entusiastas da mineração. Como o Marcel muito bem disse, quando a gente tem paixão, quando a gente gosta do que a gente faz, as coisas acontecem naturalmente, né? Esse projeto, tanto que a Andréia demonstrou e o Marcel também mostrou, foram projetos que aconteceram naturalmente e foram aumentando porque foram feitos por pessoas que gostam do setor de mineração. Então, assim, essa questão de mudar, né, essa visão e de trazer o marketing positivo para a mineração, ela está totalmente linkada aos profissionais, né, do setor de educação, que são os professores. E os professores, assim, eles não medem esforços para ensinar para as crianças, né? Ser professor é paixão mesmo, né? Eles realmente gostam de ensinar. E quando esses professores veem, né, como a mineração é importante, quando eles conseguirem, né, entender a dimensão desse setor, né, e quanto que a gente precisa que esse setor seja constituído por profissionais que possuem ética, que gostem do que fazem, a gente não vai ter problemas. Então, eu creio que o nosso futuro aí, ele vai ser um futuro, assim, bem construído, a várias mãos, com foco na educação, e feito, né, por pessoas que gostam do que fazem. Bom, né? Isso aí. E a gente só tem a contribuir. Marcela, a Leia agradeceu aqui pelo painel e fez a seguinte pergunta. A professora Marcela poderia explicar as fontes do financiamento do Instituto? Obrigada. Financiamento, bom, o Instituto Minério, na verdade, ele é uma empresa voltada para treinamentos especializados na mineração. Então, nós temos pós-graduação, né, voltada para a parte de geotecnia e barragens, nós temos cursos específicos, né, em company, EADs e tal. Então, é uma empresa voltada para treinamentos específicos do setor. Então, quando eu falei do propósito da empresa, né, e eu acabei dividindo isso realmente, assim, é uma visão, é um propósito, é como negócio, é um negócio, né, é uma empresa da qual eu vivo, ter bons treinamentos, trazer bons profissionais, ensinar bons profissionais, porque eu acredito que esses bons profissionais mudam o setor, né, esse é o negócio, né, isso é curso, é vender treinamentos, EADs, né, ter pós-graduação. Só que tem um outro lado, que é aí que tem essa reunião de amigos, né, a professora Andréia, é daí que o Marcel está falando, né, de como a gente atingiu, como a Bárbara atingiu, que é realmente o propósito de fazer um pouquinho, e são várias as iniciativas, né, a gente está aqui falando da questão da educação, e a gente está focando muito em ensinar geociências, em ensinar mineração. Mas a educação é uma coisa muito maior, né? A educação, ela parte para educação social, e isso tem a ver com mineração. Então, a gente tem um projeto no Instituto que chama Mulheres na Mineração, porque é um assunto importante a ser discutido, né? Então, essas lives, como a que eu fiz com a professora Andréia, as matérias no blog e outras coisas, elas trazem várias coisas relacionadas à educação em desenvolver o setor como um todo. Então, sustentabilidade, né, apresentar socialmente. A professora Andréia falou do agronegócio, eu logo levantei a mão, porque eu sempre falo assim, e os fertilizantes? Né? Então, e como que você vai preparar o solo? Eu sou médico. Então tá, a sua prótese, ela é feita com qual material? Eu sou dentista, eu sou arquiteto, eu trabalho com restauração.
Então, assim, eu sempre brinco que o desafio é me fala alguma coisa e eu te digo onde está a mineração nela, né? Ou extrair alguma coisa que tem esse foco. Então, o Instituto, ele não o Instituto Mineiro, ele não é um instituto sem fins lucrativos, né, que vive de financiamentos. Ele é uma empresa e ele tem esse foco em trabalhar socialmente vários âmbitos, né, do setor, não só a parte que a gente está aqui conversando de ensino para as crianças, mas o marketing positivo em falar para os adultos, em falar sobre mulheres na mineração. Tem um outro projeto que não está diretamente relacionado ao Instituto, é um projeto meu que chama Sem Crachá, porque a professora Andréa bem falou, a gente conversa muito bem internamente, né? A mineração, a geociência, todo mundo conhece o CPRM, mas e lá fora? E aí o objetivo desse projeto é a humanização do profissional que trabalha na mineração. Porque apesar de nós passarmos a maior parte do nosso dia trabalhando, isso representa 10% do que nós somos, né? Então, o geólogo, o engenheiro de minas, ele também é pai, às vezes é músico, às vezes é corredor. Então, é um projeto de mostrar quem são as pessoas, como pessoas que trabalham no setor, para quem está fora do setor reconhecer nós do setor como parte integrante da sociedade, né? Então, eu vou pegar o ganchinho aí do que você falou, porque chegou uma pergunta interessante aqui para você mesmo. Mas é interno, tá? Considerando as inovações do setor e a aproximação das indústrias junto às startups, como você vê os profissionais da mineração? Qual seria a dica para quem já está no mercado, vendo tudo isso acontecer? Então, a gente está falando aí do público externo e tudo, mas tem uma preocupação do público interno que está vendo toda essa mudança acontecer, né? Sim, sim. Não, ótima pergunta, Bruno. Agradeço, né? Até porque traz um gancho que eu vou brevemente contar aqui. A primeira vez que me pediram para desenvolver um projeto de mineração 4.0, todo mundo falando de tecnologia, de startups, né? Para onde nós estamos indo, eu falei assim, eu não falo de 4.0. Eu não falo de 4.0 porque eu estou inserida no setor. A gente ainda vai para o campo de caderneta, pega GPS de mão, anota números. Não, gente, não me façam falar sobre uma coisa que eu não acredito. Aí todo mundo fala, mas eu não acredito. Eu falei, não é isso. Não é que eu não acredito em tudo que está vindo, na tecnologia, mas eu acredito que nós do setor, e aí vem a questão do profissional, né? Do que eu acho que o profissional tem que ser, para a gente atingir isso, essa tecnologia, essas startups e tal, nós temos que primeiro entender aonde nós estamos, né, para saber para onde a gente quer ir. Porque quem está andando, qualquer lugar vai, né? Então, assim, para onde eu quero ir e o que eu quero obter com isso? Entra nos porquês, né, nas perguntas. Então, o que eu diria para os profissionais hoje? Primeiro, saibam o que vocês querem. Né? Eu quero ser um gestor, eu quero ser um técnico, né? Eu quero saber para onde eu vou. Por quê? Porque a tecnologia existe. Né? Então, falar de internet das coisas, falar de automação, falar disso aí tudo, a tecnologia em si, ela existe. Na verdade, é notícia de ontem no jornal de ontem. Né? A internet das coisas é da década de 90. Por que ainda não tem? Porque quem faz essa mudança são pessoas. Então, o que eu posso dizer para vocês que estão no setor e que querem implantar isso? Educação, né, aumento do conhecimento técnico e, principalmente, entender as áreas vizinhas. Porque hoje eu vejo, principalmente nas minhas consultorias, eu vejo excelentes profissionais, ótimos especialistas em apertar aquele botão e eles nem sabem o que aquele botão vai fazer aquela máquina fazer. Entendeu? Então, assim, entender o que vai entrar, para entender o que você vai fazer, porque você recebe dados de alguém, você trata esses dados, você entrega produtos para alguém. Então, assim, como é de forma geral, né? Você não me perguntou para um geólogo, ou para um engenheiro de minas, ou para alguém, você está me perguntando para um público em geral, eu digo, saiba para onde você quer ir para traçar esse caminho, porque traçar um caminho de gestão é diferente de traçar um caminho técnico, né, social e etc. De qualquer um deles, vai passar por estudos e conhecimentos e pense que a tecnologia ela existe. Agora, o que falta dentro do que você quer fazer, de pé no chão, de chão de fábrica, para ela realmente estar implantada? O que está acontecendo?
Marcela, muitíssimo obrigado aí. Não, acredito que sim, espero que sim. As pessoas, eu fiquei super satisfeito, né? A gente tem que definir, tudo começa por onde a gente quer chegar. E aí, a gente está com pouquíssimo tempo aqui, acho que uns 5 minutinhos, mas, André, tem 2 perguntas aqui, eu vou juntar numa só, tá? Como a geociência está presente no cotidiano das pessoas e como o conhecimento em geociência pode auxiliar nas grandes questões da humanidade. Coisa simples, você só tem 5 minutos para responder isso tudo. Ah, meu Deus, tem que ser mágico. Olha, a geociência está em tudo, né? Ela está em todos os bens que a gente usa, pasta de dente, batom, conectou na tomada, a energia está sendo transmitida por um fio de cobre e está sendo gerada ou pela energia eólica, que demanda muito da mineração para a construção dos geradores, né? A geociências, ela está em tudo. Eu acho que ela só é uma coisa que eu já discuti muitas vezes com a Marcela, né? Se o agro é pop, olha, a geociências é top, porque, como ela mesma colocou, e os fertilizantes, né? Esse país é movido a agro. Recentemente, hoje mesmo saiu uma notícia que o setor do agronegócio está enfrentando uma crise enorme, porque o dólar está altíssimo e a gente compra mais de 90% dos insumos para fabricar os fertilizantes. Então, a resolução desses problemas passa por conhecer e por desenvolver soluções locais. Não é possível que os insumos para fertilizantes consumam ao redor de 40% dos custos do agronegócio, né? A gente tem que achar um caminho próprio, né? Como que a geociências está inserida na sociedade? Olha, a Geoscience Society tem um painel fantástico que é a geologia para a sociedade. E ali, então, ela é explorado tudo, né? Desde a energia geotérmica, mas tem questões em que a geologia está muito presente, a geociências como um todo está muito presente. A questão da água, né? Achar água, preservar a água, controlar essa exploração de forma que a água seja distribuída, oferecida de uma forma democrática. Isso é um trabalho geocientífico. A questão do risco geológico, né? A prevenção desses riscos, isso é geociências. E a grande questão, eu acredito assim, no momento em que a pandemia, que também depende das geociências, porque já se sabe que, por exemplo, o cobre, quando adicionado, ou superfícies metálicas, o vírus ele vive menos nessas superfícies. As bactérias são atingidas também pelos minérios e eles podem funcionar como bactericidas, como substâncias de limpeza e higienização. Olha, no momento em que a pandemia deixar de ser o foco serão as mudanças climáticas, que já estão em curso, né? O que marca a mudança climática são os eventos extremos, as enchentes, as secas. Olha, isso é geociências. Compreender o que vai acontecer com o mundo no futuro, né, é geociências. As mudanças climáticas não são um evento isolado. Claro que neste evento a gente tem um peso muito grande, porque a gente modificou o mundo. Mas compreender o que aconteceu nas outras mudanças climáticas do passado e saber o que nos espera e como é que nós vamos enfrentar esses problemas, sequestro geológico de carbono, isso pode não reverter o quadro, mas pode minimizar as consequências que estão por vir e que todos nós vamos ter que nos preparar, porque não existe local no mundo que não vai sentir a mudança climática global. Então, eu sempre enxergo as geociências como um todo, né? O mundo, a Terra é um planeta, é um local geológico, né? E tudo que a gente faz, tudo que a gente usa, tem geociências. Não tem como escapar.
Gente, eu fico fascinado, assim, e agradeço muito a oportunidade de trocar com vocês. Eu acho que, inclusive, a gente deveria ter pegado 2 salas seguidas, né, porque a gente ia conversar muito mais e trocar muito mais ideia. Nós chegamos ao fim, eu tenho que encerrar, porque a gente já tem outra sala acontecendo. Muito obrigado pela dedicação de vocês, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de contribuir com o conhecimento que a gente precisa cada vez mais disseminar. Não vou deixar o Eduardo Costa aqui sem a resposta dele, que ele fez o seguinte: este painel ficará disponível onde? Sim, Eduardo. As nossas palestras vão estar disponíveis após o evento no canal do YouTube do IBRAM durante 60 dias. Continue acompanhando a gente, continue aproveitando toda a parte da Exposibram. Tem muito conteúdo bacana, não só o nosso é bacana pra caramba, mas tem outros. Foi muito bom estar com vocês. Boa noite a todos e a todas, e até uma próxima. Sucesso para todos. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada e boa noite.
Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.